A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje nós vamos abordar o assunto convivência entre marido e mulher. Isto foi uma carta vinculada aos tópicos da reunião, irmãos, anual de ensinamento de 2015, e parece que agora eles colocaram de novo nos tópicos da RGE, irmãos. Os anciãos, a cara e a irmandade. Veja só, irmãos, como que a igreja lida com os casais na congregação. A preocupação em que o ministério tem com a querida irmandade. Mas antes, irmãos, de falar esse assunto entre a convivência entre o irmão, a irmã, os casais, né, irmãos? Eu só vou abordar uma parte referente a esse novo quadro que está agora nas igrejas, que retornaram para as igrejas. Irmãos, eu estava analisando uns quadros, eu não sei se é o da congregação. Vocês me ajudem, né? Por quê? Tem um quadro da congregação que antigamente eu me lembro que ele falava assim. Era assim, você entrava na igreja, estava a placa ali e era a constituição da igreja de Deus. Jesus é a cabeça da igreja, o Espírito Santo é a lei, para guiá-la em toda a verdade. Sua organização é a caridade de Deus, no coração de seus membros, que é o vínculo da perfeição, onde esses três não governam, né, que eu falei no vídeo anterior, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem governa é Satanás, que governa em forma de homem para seduzir o povo de Deus com sabedoria humana. Irmãos, esta frase, olha só, parece que mudou. Se não mudou, vai ficar meio estranho esta palavra Satanás no átrio, né, irmãos? A diferença é esta. Por quê? O novo quadro em que nós colocamos aqui, irmãos, ele não diz Satanás. Ele diz é o enganador. Não diz é o Satanás. Mas eu me lembro que antes estava escrito como Satanás, irmãos. Pronunciava esse nome no átrio da igreja. Deve ser por este motivo em que o quadro saiu, irmãos, do átrio da igreja, abolindo esta parte Satanás, irmãos. Deve ser por isso que saiu do átrio da igreja. E agora retornou. Tomare em que os quadros que sejam feitos tenha essa parte, onde esses três não governam, é o enganador que governa em forma de homem para seduzir o povo de Deus. Vocês entenderam? Tira a parte Satanás e põe o enganador. Porque Satanás, irmão, não tem que estar sendo pronunciado o nome dele em qualquer lugar, irmãos. Ainda mais um lugar santo, que é a congregação, que é a igreja de Cristo, né, irmãos? Então, irmãos, é só essa parte em que eu quero que aquela irmandade se entendeu. Deixa nos comentários o que vocês acham. A placa antiga continha o nome Satanás, que governa em forma de homem com sabedoria humana. Tem que mudar para o enganador, para não ficar esse nome exposto. Agora, irmãos, vamos para a matéria em que se diz, irmão, assunto convivência entre marido e mulher. Atualmente, nota-se fragilidade nos laços de casamento, o que tem levado muitos casais a se separarem. Não por infidelidade matrimonial, mas por incompatibilidade de gênios. Dos filhos de Deus se espera que façam firme a sua união e lutem pela sua própria felicidade, da qual participarão também os filhos que crescem. O filho vai seguir o exemplo do pai, né? Para que isso se torne possível, é necessário que cada um se renuncie a si mesmo, a favor de seu cônjuge.
para evitar a ruptura, nada fazendo precipitadamente. Ambos sabem quais os seus direitos e quais os seus deveres dentro das Sagradas Escrituras, deixadas pelos homens de Deus que falaram e escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. No capítulo 7, versículo 1 ao 5 de 1 aos Coríntios, está declarado o conveniente comportamento de ambos diante do Senhor. No verso 7 do capítulo 3 da Epístola de Pedro, apóstolo, também há um excelente conselho para o marido, ensinando como honrar a sua esposa, coabitando com ela com entendimento, para que não sejam impedidas as orações que ambos fazem a Deus. Em Efésios 5, versículo 28 e 29, orienta que os maridos devem amar suas mulheres, esclarecendo que quem ama sua mulher ama-se a si mesmo. No versículo 33, manda que a mulher reverencie o marido. Cada um deve saber possuir o seu vaso em santificação e honra. 1 Tessalonicenses 4:4. Não se entregando ao desfriamento de concupiscências próprio dos que não têm conhecimento de Deus. Os recém-casados esforçam-se para se compreenderem mutuamente, evitando encher-se de soberbas, orgulhos e violências, que podem terminar em ódio e culminar uma rejeição total de parte a parte, de ambas as partes. O ciúme de um para o outro tem sido a causa de muitos desentendimentos. Assim também, as dificuldades financeiras e as diferenças de escolaridade costumam provocar desajustes entre os casais. Outros sim, os costumes do mundo que alguns tinham no passado não devem ser trazidos para o casamento. Muitos casais estão se desentendendo e até mesmo se separando por participarem de salas de bate-papos na internet. Guardem-se do procedimento dos que ignoram o temor que se deve a Deus, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Efésios 5:12. É vergonhoso, pois, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Judas 10. Amando-se, perdoando-se, tendo um coração nobre e bondoso de um para o outro. A ruína não virá, nem para vós, nem para vossos filhos. Quando o casal se tornar mais amadurecido, ambos darão graças a Deus por terem andado na luz do seu conselho, que tornou sólida sua união, e colherão os bons frutos da compreensão e da humildade. Dos irmãos em Cristo, que vos ama sinceramente, os anciãos mais antigos do Brasil. Viu, irmãos? Que tópico lindo para os casais da congregação. Irmãos, segundo aqui fala, irmãos, em que vários casamentos são desfeitos, às vezes não é nem por infidelidade, nem pessoas, a mulher ou o homem que vai lá e adultera, que peca, né? Nem todo caso é esse, irmão. Mas sim, eles se separam por incompatibilidade de gênios. Quer dizer, um não... Quando casa, é tudo mil maravilhas. Depois que vão ficar se conhecendo, cada um vê o hábito do outro, é que começa essas intrigas. Um querendo ser melhor do que o outro, como diz aqui, às vezes o marido tem um emprego, ganha pouco, tem uma profissão mais, rebaixada do que a própria esposa, e a esposa, por ter um emprego bem melhor, por ter mais aparência no seu emprego, está no status, ela esquece, do primeiro amor, que teve ao casar, e acaba até o esposo passando por humilhado, e vice-versa também, irmão? Vice-versa. Irmãos, aí é onde acontece. Veja só aonde a gente quer chegar aqui, onde eu quero chegar.
Aqui mesmo neste tópico diz que a separação é incompatibilidade de gênios. Se é incompatibilidade de gênios, quer dizer que o casal já briga, irmão, já briga sem um motivo bem forte. Ele já briga porque é da natureza de cada um, que um tem um gênio diferente do outro. E quando o gênio sobressai, o amor desaparece. Aí acaba o respeito, vem as ofensas, vem as humilhações, e o homem, ele é o mais assim, ele não quer ficar por baixo. E a mulher tão pouco também, né, irmão? Quando estão tudo no mesmo patamar, tanto, né, moral como emprego, e aí vai indo. Irmãos, e às vezes dá esta separação em que um não aguenta mais o outro, brigam direto, ciúmes direto. Aí o que acontece? Separam. Separam. O que acontece quando separam? Na igreja, corta. Doutrina vai lá e corta. Separou, a doutrina só não corta quando há separação de adultério em ambas as partes. Ele só corta aquele que adulterou, porque aquele que foi vítima não é o culpado. Perante Deus, ele está limpo. Mas o que pecou, infelizmente, né? Infelizmente, a igreja corta a sua liberdade e ele vai ter que ter com Deus. Aí fica a cargo dele e Deus para que o arrependimento venha da parte dele e para que Deus o perdoe no tempo certo. Porque quando Deus o perdoar, Deus não vai mostrar. Às vezes até mostra para os anciãos, para os irmãos do ministério, para devolver o seu cargo, sua liberdade. Mas às vezes a pessoa sabe que Deus o perdoou quando Deus começa a visitar a pessoa, a mostrar a pessoa. Se a pessoa tinha dom de novas línguas, o selo da promessa começa a vir de novo, o selo da promessa, e a pessoa começa, com aquele selo da promessa, saber em que Deus perdoou mediante o seu arrependimento, que o arrependimento também é uma ponte para o perdão, né, irmãos? Irmãos, e olha só que coisa mais interessante. Hoje em dia muitos falam em que a igreja tira, né? Que a igreja mata, que a igreja faz isso, faz aquilo. Na realidade, não sei agora, nesse século XXI, mas uns anos atrás, os irmãos de ministério, eles seguiam à risca esta carta. Por quê? Porque o que eles queriam, que foi passado, é que só separava mesmo em último caso. Da pessoa chegar a falar, eu não quero mais, eu não sinto mais nada, eu não quero e pronto. Aí, mas os irmãos tentavam 1, 2, 3, 4 vezes para ver se o casal se unisse de novo. A família, que às vezes ficava filhos, irmãos, sofrendo com a separação dos pais. Imagine, o filho é pegado com o pai, é apegado com a mãe. De repente vem uma separação, aí o que acontece? Ou o filho fica com a mãe ou fica com o pai. Geralmente fica com a mãe. E se a mãe não tem condições financeiras, o pai sempre, quando é um pai de verdade, vai lá e pega a guarda do filho na justiça. Mesmo assim a mãe sofre. Que além de ter o seu lar todo despedaçado, ela ainda vai ficar sem ver os filhos, né? Que para uma mãe, o pai sofre, mas a mãe sofre mais ainda, porque aquele filho saiu, foi do seu ventre. A gestação que ela teve daquele filho, o carinho que ela passou para aquele filho, quando vê aquele filho já grande, aí vem a separação, aí as coisas são piores, irmãos. Então, irmãos, por isso que nessa carta aqui os irmãos seguiam a risca, deve seguir ainda, se colocaram na RG desse ano, deve seguir ainda, porque o último caso para a separação de uma serva de Deus é quando chegar e falar não quero mais, ou então a separação quando é daquela parte de adultério, que sai de casa, peca. Aí os irmãos não falam nem nada, não vai dar nem conselho, só fala o seguinte: a irmã ou o irmão está sem liberdade e o irmão que ficou aí, foi vítima, o irmão fica tranquilo,
que perante Deus e perante a igreja o irmão não aconteceu nada com o irmão. O irmão está livre para divorciar e casar de novo. Né? Agora, já quando há incompatibilidade de gênero, um suporta o outro, um humilha o outro, o respeito acaba. Né? Aí o que acontece? Se separam. Se separam, vamos supor, se separam, aí cada um casa com outra pessoa. Daí, de um par, formam-se dois par, né? Separado. Então, irmãos, aqui então está esse assunto da convivência entre nossos irmãos casais, casados, né? Espero que a Irmandade entendeu, né? Olha só, aqui também diz assim, ó, muitos casais estão se separando pela internet também, que um pega o outro na sala de bate-papo, batendo papo com alguém, às vezes até, né, irmãos, a pessoa ali se deixando levar, né, por uma paquera, alguém ali falando algo na internet em que o esposo ou a esposa chega e vê aquilo e fica triste com aquilo, né? E dá brecha para que o espírito do adultério entre o casal, né, irmãos? Então, essa é uma carta muito boa, irmãos, e serve para toda a querida Irmandade. E isso é uma prova, irmãos, em que a igreja, o ministério se preocupa com a nossa querida Irmandade. E a maioria das separações, irmãos, ou é por incompatibilidade de gênero, né, em que resulta a separação sem que nenhuma das partes peque, né, adultere, e mais tarde a igreja não vai entender isto. Por quê? Se o casal está casado, vocês podem ver que quando vai casar tem aquela frase, né? Você aceita se casar e honrá-lo até a morte? A pessoa fala que sim, a ambas as partes. Casamento, irmãos, casamento mesmo, para um aturar o outro, é até a morte. Quando se ama, quando se respeita, quando se quer bem. Né, irmão? Tem casais, irmãos, que sempre brigam, sempre discutem. Por quê? O marido tem um gênio ruim, a esposa também tem um gênio ruim, mas os dois, quando vê que a coisa está embalando mesmo, em que vai prejudicar a família, até acaba cedendo um pouco e um pedindo perdão para o outro. E tem aqueles que vivem, irmãos, que vivem harmoniosamente. Né? Não é casal, não se trata de um casal perfeito, porque não existe um casal perfeito. Não existe. Eu vi uma vez, só para acabar esse vídeo, uma reportagem de um jornal em que fizeram uma reportagem entre uma senhorinha e um senhorinho. Parece que cada um deles estava chegando aos 80 anos. E o repórter chegou e ficou elogiando, né, elogiando o casal, porque o casal já estava há mais de 60 anos juntos. Há mais de 60 anos juntos. E nunca tiveram uma briga. E fizeram uma homenagem e estava ali todo mundo, olha, isso daí, quando eu casar eu quero viver assim, sem brigar. E eu vi que aquele negócio estava um pouco bem perfeito. Porque casal tem as suas brigas. Tem a briga sim. Né? Mas não é uma briga de tomar ódio, de deixar que o inimigo entra e separa. E chegou no final da entrevista, irmão, esses dois senhores, né, velhinhos, que tinha 78 anos, parece, se não me engano, e a velhinha 77. Irmãos, olha só. O repórter fez uma pergunta para o senhorzinho, que aquela pergunta o repórter se arrepende até hoje de ter feito aquela pergunta para o senhorzinho. O qual que a entrevista que eles fizeram estava ótimo demais, todo mundo adorando, né? Quando o repórter falou assim para ele, para finalizar a nossa reportagem, o senhor, vou fazer uma pergunta para o senhor não mente. O senhor nunca
dê uma traidinha na sua companheira, pelo menos olhar outra pessoa, o senhorzinho achando que na brincadeira esqueceu, que o repórter fez uma pergunta dando risada, o senhorzinho falou, não, só teve uma única vez, que assim, 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 assim. E daquela hora em diante, a velhinha, né, fez uma cara feia e brigou com ele, falou umas pelengagens lá que ninguém entendeu, e viram, a reportagem viu, em que ela ficou, que tipo assim, 60 anos, fui saber numa reportagem e que estavam fazendo para nós, né, entre os dois, que nós nunca brigamos, que nós era casado e feliz. Então isso prova em que o casamento não é totalmente perfeito. Por isso, por não ser perfeito, que você deve viver ele intensamente e fazer dele, pelo menos não perfeito, mas sim, irmãos, dando respeito à esposa, recebendo respeito e controlando a situação. Porque um casamento não se trata do homem e a mulher, e sim dos filhos, dos netos, dos bisnetos, e aí vai indo. E as duas colunas de uma casa, que é o esposo e a esposa, eles são a coluna da casa, porque os filhos vão seguir o exemplo deles. Mais tarde, quando eles for chamar a atenção de um filho, de um neto, eles não podem, jamais vão poder chegar e falar: quem é você para me dar esse sermão? Se você faz totalmente ao contrário, né? E quando a coluna da casa, sempre quando um filho precisa, uma filha precisa, está ali os dois casal de velhinhos ali vendo a sua geração progredir na face dessa terra. É tão bom quando você chega assim no lugar, tem aquela família enorme, neto, bisneto, fala, meu Deus do céu, essa é o amor do marido com a mulher, honrou a mulher, né, irmãos? Então, irmãos, uma parte muito linda essa parte, irmãos, em que eu achei também essa carta vinculada aos tópicos de 2015 e que esse ano veio também na RGE também, irmãos. É muito bom essa parte para a nossa querida Irmandade, em que hoje estão aí, irmãos, e muitos falam, porque a igreja tirou a liberdade, a igreja fez isso. A igreja fez o que tinha que ser feito, separou do esposo. Se separa porque comete um adultério, a pessoa fica sem liberdade já de início. E o esposo fica liberado para casar de novo. Agora, se separa por incompatibilidade de gênero, aí a responsabilidade é de cada um. Ainda vão cada um querer casar com outra pessoa e ainda ter liberdade. Ainda vão querer trazer a outra pessoa para ter liberdade, irmãos. Aí a doutrina, então rasga os tópicos, a doutrina rasga e vamos, né, viver um faz de conta, em que igreja é um hospital espiritual. Quando a gente fala de igreja, quando a gente fala de ir numa igreja, ouvir a palavra de Deus, nós não estamos falando ir lá assinar um livro de presença e ver quem foi com a melhor roupa, quem estava lá. Me perguntaram uma vez, você viu se fulano estava na igreja? Eu falei, eu só vi quem estava à minha frente. Quem estava atrás, se estava, eu não vi. Porque eu não olhei nem para um lado nem para o outro, porque a minha intenção, o meu pensamento estava numa coisa só. Em nome do Senhor Jesus e pedindo para o Senhor mandar sua palavra. Se estava na igreja, eu não vi. Eu não vou também para saber se aquele irmão está com a roupa velha, se aquele irmão veio, se aquele irmão olhou tudo, não. Indo para a igreja entre você e Deus. Né? Logicamente você vai encontrar o teu irmão ali, vai saudar, vai conversar um pouquinho antes do culto, mas quando começar o culto, seu pensamento em Cristo. Irmãos, o que vocês acham sobre essa matéria? Eu gostei dessa matéria. E vocês, irmãos? Fala o nosso dia a dia, para nós que somos casados e para aqueles, irmãos, que estão aí prestes a casar, né? Prestes a casar nessa pandemia, muitos tiveram aquele sonho, né? Geralmente a mulher, a irmãzinha tem aquele sonho de entrar no salão, de ver o grinalda,
né? Com toda a cerimônia. Mas veja, com essa pandemia, muitos não tiveram este sonho concretizado, né? Foi uma coisa meia ofuscada, né, irmãos? Mas Deus permitiu assim, assim foi feito. Irmãos, comentem, acione o sininho em todos os vídeos para vocês receberem a atualização do canal, irmãos. A gente posta uma live aqui, a Irmandade tá já recebendo a notificação. Então, vá lá no sininho, clica lá em cima, quero receber todos os vídeos do canal do irmão Paulo, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus, espero os comentários a este respeito. Fique com Deus. Até mais.